Oi, gente, tudo bem? Estamos de volta depois de 2 vídeos especiais de Natal e de Ano Novo para falar das coisas mais importantes da Bíblia, dos temas centrais, dos assuntos primários, daqueles que fazem o eixo da Bíblia e que dão origem a todos os outros. E o nosso assunto de hoje é a mensagem principal da Bíblia. Nós vamos falar hoje sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Apesar do Evangelho ser o tema central, a mensagem central da Bíblia e de Jesus, tem muitos cristãos que entendem superficialmente o que de fato ele significa. Tem muita gente que acha que foi Jesus quem introduziu a palavra Evangelho no mundo, porque até então ela não é enfatizada ou relatada na Bíblia. Mas a palavra evangelho já era uma palavra muito usada no contexto onde Jesus viveu. No contexto de muitos anos atrás, 2000 anos atrás, a palavra evangelho era utilizada de uma forma comum até. Por exemplo, quando César Augusto, o imperador romano, assumiu o trono, o poder, há um relato histórico do Evangelho de César Augusto. Tem um outro relato histórico importante que foi quando os persas invadiram a Grécia e eles lutaram 2 batalhas importantes, a Batalha de Salamina e a Batalha de Maratona, e os gregos estavam escravizados. E os gregos venceram aquela batalha contra os persas. E aí, evangelistas ou arautos, depois da vitória, depois do resultado final da batalha, foram avisar a todos os gregos, foram contar o evangelho de que eles não eram mais escravos, de que eles haviam saído daquele jugo de servidão e de escravidão do domínio persa. E nós, cristãos, aprendemos a definição bem superficial de evangelho, que é aquela de boa nova. O evangelho é boa nova ou boa notícia. Mas a palavra original no grego, ela é a palavra euangelion. E ela é uma junção de 2 palavras principais. É o prefixo eu e a outra palavra angelos. A palavra angelos significa aquele que traz novas, notícias. E a palavra eu, o prefixo eu, significa jubiloso. Então, basicamente, a palavra evangelho queria dizer novas que trazem alegria. Mas entenda que ela não era utilizada de uma forma corriqueira, para qualquer boa notícia que acontecia. Ela só era utilizada em 2 ocasiões principais. Quando um rei assumia o trono, ou quando havia uma vitória importante em alguma batalha. Então ela só era utilizada quando acontecia algo que mudava a condição das pessoas radicalmente. Um novo reinado ou uma vitória muito importante que mudaria a condição das pessoas de forma significativa. Então não era simplesmente uma notícia a respeito de algum fato que havia acontecido, mas uma grande notícia que tinha um impacto muito importante na vida de todas as pessoas. Por isso, quando Jesus vem anunciar o seu evangelho, vem pregar o seu evangelho, vem dizer arrependam-se e creiam no evangelho, ele está dizendo que há uma notícia que muda radicalmente a vida das pessoas, porque há um novo rei que ascende ao poder, há um novo rei que assume o poder, e há uma vitória que já foi conquistada e que muda radicalmente a condição das pessoas, a escravidão a que elas estavam submetidas. E o que essa novidade, essas novas que trazem alegria, em que elas se diferenciam da religião já operante, das religiões já existentes? Hoje nós vemos uma tendência, uma moda de falar mal da religião, né? Até entre os cristãos, de dizer Jesus sim, religião não, mas o que diferencia uma coisa da outra? O que diferencia o evangelho da religião? Se a gente for olhar no original da palavra, a palavra religião não é uma palavra ruim, não é uma coisa ruim. Ela quer dizer religar, ela vem do original religare, é uma tentativa de se religar a Deus, de se reconectar a Deus. Então ela não é de todo ruim. Qual que é o problema? Eu comparo a diferença entre religião e o evangelho da seguinte maneira.
A religião é mais ou menos o que aconteceu lá na Torre de Babel. As pessoas tentando fazer coisas para chegarem a Deus, para se religarem a Deus, para se reconectarem com Deus. O que é o Evangelho? O Evangelho é o que aconteceu no Pentecoste. É Deus descendo até os homens para se reconectar. Então, uma tenta subir até Deus. Isso é a religião. O Evangelho é Deus descendo até nós. Então, na religião, é o que nós podemos fazer para chegar até Deus. No Evangelho, é o que Deus faz para chegar até nós. Dá para perceber o tamanho da diferença? A religião não é uma coisa ruim em si. Ela é ineficaz. Ela não resolve, porque ninguém consegue chegar até Deus, a menos que o próprio Deus desça para encontrá-lo e esteja buscando, esteja procurando. O que aconteceu com a Torre de Babel prova que ninguém consegue chegar até Deus. E o que aconteceu no Pentecoste mostra que quando Deus quer alcançar e encontrar os homens, Ele encontra. A conclusão a que se chega é que a religião não consegue realizar o trabalho de chegar até Deus. Nós não conseguimos chegar em Deus. Então a gente consegue dividir a humanidade em 3 grupos de pessoas. Tem as pessoas que não querem se relacionar com Deus, que não se relacionam com Deus. E tem outros 2 grupos que se relacionam com Deus, mas com abordagens diferentes. Tem a abordagem da religião, que é aquela que tenta fazer coisas para chegar até Deus. E tem a abordagem do Evangelho, que é aquela onde Deus faz coisas para chegar até os homens. Vamos tentar entender um pouquinho das diferenças entre uma forma e a outra. A religião, ela é baseada em conselhos. Eu dou conselhos a você, ou Deus dá conselhos a nós, as pessoas dão conselhos de como você pode chegar até Deus. O Evangelho é baseado em uma notícia de algo que já foi feito e mudou a sua condição para sempre. Se a religião se baseia em conselhos que nós devemos seguir para chegar até Deus, e a partir do momento que nós seguimos esses conselhos e fazemos essas coisas, chegamos até Deus, há uma diferença brutal entre a religião e o Evangelho, porque a religião nos torna orgulhosos do que temos feito para chegar até Deus. Já o Evangelho, ele nos torna orgulhosos do que Jesus fez para Deus chegar até nós. Percebe o abismo entre uma coisa e outra? Então o religioso se torna orgulhoso do que ele faz para chegar até Deus. Já aquele que está firmado no Evangelho tem orgulho do que Jesus fez. E isso faz uma diferença enorme. A religião diz que se nós obedecermos, nós seremos aceitos. Já o Evangelho diz que por causa da obediência de Cristo, nós já somos aceitos e por isso nós obedecemos. Então, veja a diferença, eu não obedeço para ser aceito. Eu sou aceito por causa da obediência de Cristo e por isso eu obedeço. E como na religião a gente foca no que a gente tem que fazer para ser aceito, essas mudanças que nós adotamos, essas atitudes que nós tomamos, elas geralmente acontecem de fora para dentro. É um processo que eu preciso mostrar algo exterior, mas não necessariamente aquilo aconteceu dentro de mim. Já o Evangelho é algo que acontece de dentro para fora. Uns dias atrás eu estava conversando com meu amigo Douglas Gonçalves, do Jesuscope. Ele me disse que a gente é como um ovo, que se é quebrado de fora para dentro, é morte, mas se é quebrado de dentro para fora, é vida. Então a religião tenta mudar de fora para dentro, o Evangelho muda de dentro para fora. E isso faz toda a diferença, porque uma gera morte, a outra gera vida. E pela pessoa que aborda Deus se focar no que ela faz e no que ela pode fazer para ter acesso a Deus, quando ela faz isso direito, isso faz com que elas olhem para as outras pessoas que não conseguem fazer aquilo de cima para baixo. Já a pessoa que vive no Evangelho, a pessoa que entendeu o Evangelho, ela vê, ela entende que não é pelo que ela faz, mas é pelo que Jesus fez. Então ela não olha ninguém, ela não pode olhar ninguém de cima para baixo, porque não é a partir do mérito dela, é a partir do mérito de Jesus. Então ela olha todas as pessoas de igual para igual e olha Jesus de baixo para cima, porque é Jesus quem merece
toda a honra, toda a glória, e é Jesus quem faz com que todas as coisas aconteçam. Então, sabe o que eu percebo? Que é muito fácil a gente se tornar religioso ou a gente ter uma abordagem religiosa, mesmo estando dentro do Evangelho, mesmo estando dentro de uma igreja evangélica ou de uma igreja cristã, que ainda que não seja evangélica, mas acredita no Evangelho. É muito fácil a gente centralizar o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com as pessoas no que nós temos capacidade de fazer e não no que Jesus já fez. Eu paro para pensar, eu fico olhando, como é que eu me sinto? Eu me sinto como uma pessoa que tem que fazer coisas para Deus, ou eu me sinto como aquela pessoa da Grécia que acabou de receber a notícia de que estava escravizada e hoje não está mais? Será que é essa alegria que inunda o meu coração a partir do que já foi feito, da notícia que o fato já foi realizado, Jesus já fez, e por causa disso, porque eu já sou aceito, eu posso obedecê-lo, eu posso fazer, não mais porque eu tenho um fardo a carregar, mas pela alegria de ter recebido esse presente. O religioso entende que ele tem um fardo a carregar, uma meta a cumprir. Já aquele que está no Evangelho, ele entende que já foi cumprido, já foi feito, e por gratidão e amor, ele faz, ele obedece, ele ama, porque ele já foi amado primeiro, ele já foi alcançado, ele já foi conquistado. Então eu quero pedir para você olhar para dentro de você e ver se a abordagem que você tem diante de Deus é uma abordagem religiosa ou é uma abordagem a partir do Evangelho. Você se relaciona com Deus a partir do que você pode fazer, de conselhos que você recebeu até da Bíblia, ou dos seus pastores, ou das pessoas que te orientam, ou a partir da notícia de que algo que já foi feito por Jesus mudou a sua vida completamente. O Evangelho é uma notícia que muda a vida das pessoas. Um rei assume o poder, ascende ao poder, e a partir de então nós vivemos debaixo do senhorio e da majestade desse rei. E este rei tem um reino de paz, justiça e alegria. Por isso nós podemos nos alegrar com esta notícia. E nós estávamos escravizados, algemados, presos, mas aí de repente chega a notícia do Evangelho de que nós não somos mais escravos do pecado, da morte, do medo, nós somos livres e por isso podemos viver à luz do Evangelho. Pregue o Evangelho, viva o Evangelho. O Evangelho é a mensagem da Bíblia e é essa mensagem que precisa entrar dentro do seu coração. Que você hoje, ao assistir esse vídeo, deixe a mentalidade religiosa e abra o seu coração para o Evangelho, agir de dentro para fora e mudar a sua vida por completo, porque é isso que ele faz. É por essa razão que eu digo: ninguém pode vir a mim se isso não lhe é concedido pelo Pai. A partir desse momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com Jesus. E vós? Vós também quereis ir embora? Senhor, a quem nós iremos? Sois tu quem tens as palavras da vida eterna. Agora nós acreditamos e sabemos que tu és o Santo que veio de Deus. Não são os 12 que eu escolhi? Bom, gente, se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para você fazer algumas coisas. Eu vou pedir para você curtir esse vídeo, para você comentar se Deus falou com você, para você comentar uma parte do vídeo, para você dar uma sugestão de algo que você gostaria que a gente mencionasse, um tema que você acha muito importante da Bíblia. Se você gostou desse vídeo também, eu peço que você compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, compartilhe no seu Facebook, compartilha com o pessoal que é da sua igreja, o pessoal que você se importa, que você quer que entenda o Evangelho. E se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Se esse é o seu
primeiro vídeo aqui, se é o primeiro que você está assistindo, dá uma passada lá nos vídeos anteriores também, tem bastante vídeo legal já, tá bom? Que Deus te abençoe, até o próximo vídeo e lembre-se, primeiro Jesus.